Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, bem-vinda aqui nessa nossa pequena comunidade e, com toda certeza, grande no amor e na dedicação à palavra do Senhor. Você é nosso convidado e permaneça conosco. Hoje o tema é Bíblia e, com toda certeza, atrai o teu olhar, atrairá também a tua devoção a nosso Senhor, não é, para o tema da Bíblia, porque a palavra de Deus é inesgotável, não é? A própria palavra diz que ela é como a chuva que cai na terra, ela não volta para o céu sem aqui fazer o seu efeito. Assim é a palavra de Deus, não é, que desce do céu até nós e deve produzir o seu efeito, diz o profeta Isaías. Falando nisso, você sabia, né, que nós temos, como nós chamamos, né, como é que nós dizemos, não é, sobre a Bíblia? Vamos pegar aqui, não para aqueles que já são mais, digamos assim, letrados, né? Estou falando aqui para nós que precisamos sempre ficar recapitulando as coisas, relendo, voltando ao ABC das coisas, né? Então, a Bíblia é, em si mesma, que a gente chama o livro sagrado, a palavra de Deus. É o livro mais editado no mundo, não é? Mais vendido no mundo. Em todos os tempos, né, principalmente da era moderna, assim, na lista dos livros, eles colocam, top dos tops é a Bíblia, né, a Sagrada Escritura. Depois, outra coisa que é importante a gente lembrar, que a Bíblia não é a Bíblia, é uma biblioteca, né? Daí vem a palavra Bíblia, biblos, né? Que é uma coleção de livros. Esses livros, eles não estão organizados na Bíblia exatamente ali no modo cronológico dos acontecimentos, né? De forma que assim, não é um livro que você começa ali que tem sei lá, o prólogo, depois tem a introdução, depois tem o índice, depois tem, né, a introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é assim que funciona, né? A Bíblia, ela é uma coleção de livros, né? Você pensa, por exemplo, numa biblioteca ou numa livraria onde você entra e os livros eles estão classificados ali, né, livros de direito, livros de filosofia, né, literatura estrangeira, entendeu? São seções. Essas seções também existem na Bíblia. E dentro dessas seções existem os títulos. Esses títulos, que diríamos assim, são os livros que estão nesta biblioteca chamada Bíblia, nesse compêndio de livros. Os livros que estão aqui, eles são chamados livros canônicos. Por que canônicos? Porque entraram no cânon, não é? Quer dizer, eles são reconhecidos como livros sagrados, não é? Quando você canoniza, significa que a igreja diz, pode ler porque isso é sagrado. Isso é em relação a pessoas, por exemplo, quando canoniza um santo, né? O fulano tal foi canonizado, quer dizer, pode recorrer a ele, a intercessão, porque a igreja diz, depois de muito investigar, depois dos milagres comprovados, depois das coisas, essa pessoa, você pode rezar, pedir intercessão, pode ter as imagens, as estampas, você pode fundar capelas e conventos e oratórios e colocar em nome de grupos, etc., celebrar missa em memória dessa pessoa, porque essa pessoa é santa. Não é? Primeiro, beatifica, quer dizer, é um bem-aventurado, está no céu. Depois, canoniza, que é para referendar, quer dizer, você não tenha dúvida que se a igreja canonizou, foi depois de muita investigação, depois de muitas demandas, etc., de muitos estudos, inclusive com pessoas que não são crentes em Deus, que vão dizer, olha, isso aqui não tem explicação humana. E aí vai falar, não, vamos canonizar. Não é? Agora, isso aconteceu também com os livros sagrados. Existiram livros da mesma época, que falavam sobre os assuntos de Jesus, sobre Nossa Senhora, livros, às vezes, que foram escritos até antes de muitos dos livros que estão canonizados, né? Que estão no cânon. E a gente chama como esses livros? A gente chama esses livros de apócrifos. Né? Se você for pesquisar a palavra apócrifo, significa oculto ou não autêntico.
né? Oculto não no sentido assim de que alguém escondeu, não é? É mais assim, vem da língua grega, não é? Então significa aquilo que não é autêntico, não é? A gente gostava no seminário de falar assim, depois das aulas, né, que ficava lá gastando o vocabulário. Então, às vezes, vi uma pessoa que você brincar com um colega, um amigo, né, e fala, e aí, apócrifo, né? E aí, falso, né? Quer dizer, é uma maneira de dizer assim, esse não é autêntico, né? Mas a gente falava isso, claro, na brincadeira, pelo amor de Deus. Apesar que a gente ficava xingando outro de falso, né? Assim, e aí, falso, né? Ao invés de falar isso, falava assim, e aí, apócrifo. Por quê? Para lembrar desses livros não autênticos. Como que você sabe que um livro pode entrar no cânon e outro livro que não pode entrar no cânon, né? É considerado apócrifo, um livro não autêntico, um livro não inspirado, já que fala desses assuntos? Olha, existe o Evangelho de São Tomé, por exemplo, é apócrifo, não está na Bíblia, chamava Evangelho de São Tomé. O Evangelho de Nossa Senhora, não é? O Evangelho de Maria, e assim por diante, muitos outros livros, ou às vezes bilhetes, cartas, que na hora de fazer a compilação, então percebeu-se que havia contradições, havia exageros, não é? Às vezes a coisa beirava mais ou menos assim ao esoterismo, e aquilo ali era fruto de correntes heréticas, que mesmo no tempo dos apóstolos havia correntes heréticas dentro do cristianismo. E essas correntes heréticas, elas eram combatidas, inclusive, se você for fazer um estudo da primeira carta de João, da segunda carta de João, se você for fazer um estudo aprofundado do livro do Apocalipse, aí você vai, assim, um estudo aprofundado e sério, né, desses livros, você vai ver que eles combatem ali, não é? São Paulo combate muitas heresias nas cartas dele. Por quê? Porque havia uma confusão, né? Até hoje existem muitas heresias, mas imagina naquela época, onde as coisas estavam todas por serem organizadas. Daí a importância do magistério, daí a importância dos concílios, daí a importância da comunhão e unidade da igreja, né? Dos bispos se reunirem, debaterem. E foi assim, desde o começo. Assim, desde o começo. O primeiro, digamos assim, concílio que houve foi o Concílio de Jerusalém, que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Porque havia um debate entre o grupo dos 12 ali, em São Paulo, e os companheiros de missão. Mas como é que nós vamos resolver isso? Paulo vem até Jerusalém, onde estava São Pedro, e fala, sozinho eu não vou resolver, eu também não vou fundar uma outra igreja. Não é? Então, vou me reunir com os meus colegas apóstolos, né, com os meus irmãos apóstolos, e nós vamos debater o assunto junto. Depois de debater, a gente vai chegar na conclusão. Por quê? Porque o Espírito Santo vai revelar para nós. E daquele concílio, saiu uma carta, que hoje seria o documento, né, os documentos do Papa, os documentos pós-conciliares, e saiu uma carta, e essa carta foi enviada, então, para as pessoas interessadas naquele assunto. Então, isso autentica, entendeu? Isso dá peso, você percebe, isso aqui é inspirado, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Aí você vai falar assim, tá, mas tudo que está nos livros nos livros apócrifos não serve para nada? Então a gente queima na fogueira, a gente, né? Não, a igreja também não considerou isso. Por quê? Porque é o joio e o trigo, é a história do joio e do trigo, né? Não pode colocar na Bíblia. Por quê? Porque contém erros, como também você não pode ficar lá fazendo como se fosse deturpando o autor, né? Tirando frases, né? E colocando só aquilo que te interessa, porque isso é desonesto. Desonesto com relação à questão autoral. Alguém escreveu isso aqui. Vamos respeitar, não vamos ficar tirando algumas coisas só para caberem na Bíblia, né? Para caberem naquilo que a gente pode aproveitar. De jeito nenhum. Deixa lá, não destrua nem nada. Tanto é que esses livros, os que sobreviveram, né, estão nos museus, né, os manuscritos
que acharam, os que estão originais, estão nos museus, Londres, não é? Museu do Vaticano, em vários museus, e não são escondidos assim com essas teorias da conspiração, né, que muita nos filmes, né, assim, a igreja não quer que ninguém saiba porque isso vai, não, isso é bobagem, isso aí é lenda, não é? Por quê? Então esses livros eles são objetos de estudo, muitos deles você vai numa livraria católica aqui em Goiânia, você vai encontrar. Você vai no Mercado Livre, sei lá, na internet, você compra. Eles estão editados aí, estão publicados, entendeu? Ninguém quer esconder nada. Inclusive no seminário, na biblioteca do seminário, a gente tinha acesso. Mas por que, padre, que a gente... Eu não estou dizendo que você precisa ir atrás, eu estou dizendo que você precisa saber para você se proteger quando alguém vier com essas conversinhas bobas. Essas teoriazinhas. Por exemplo, existe o apócrifo de Nossa Senhora. O apócrifo de Nossa Senhora fala de Nossa Senhora, era uma menininha que fazia milagres, e tudo que ela tocava virava isso. Isso é uma coisa floreada, né? Isso foge completamente. Para nós católicos seria lindo, né? Porque ninguém iria, né, se tivesse na Bíblia. Lutero não tirou nenhum dos livros, nem os outros protestantes subsequentes, nenhum deles tiveram coragem de tirar qualquer um dos livros que a Igreja Católica considerou como canônicos, eles não mexeram em nada no Novo Testamento. Então, para nós, seria maravilhoso que tivesse lá um grande elogio a Maria, com todas aquelas coisinhas que ela fazia quando era criança, não sei, mas isso foge completamente da teologia sadia sobre Nossa Senhora. Isso foge completamente sabe, do conteúdo da fé sobre Maria, não é? Que contrasta com aquilo que Maria não é? Como mãe de Nosso Senhor, e contrasta, inclusive, com os evangelhos que nós chamamos evangelhos canônicos. Para não haver isso, então, tá bom, tá aí, quem quiser ler, está aí. Quer ler o Evangelho de Tomé? Está aí. Alguns trechos falavam do menino Jesus, o passarinho caiu, morreu, não é? O menino Jesus foi lá, pegou o passarinho ressuscitou. Então, essas coisinhas assim, sabe, que o próprio Jesus, que foge daquilo que é a realidade, e que o próprio Jesus, quando cresceu, não é, ali depois dos 12 anos, ele some, né, ali no Evangelho, ele fica no escondimento da família de Nazaré, ou seja, não se ouve falar mais nada sobre ele, apenas que São Lucas diz que depois que ele foi reencontrado no templo, aos 12 anos, ele foi voltou para Nazaré, sua cidade, e era submisso aos seus pais, né? Era-lhes obediente. E ali ele ficou nessa oficina até chegar ao seu momento de ele se revelar, né? E quando ele aparece às margens do Rio Jordão, lá na Judéia, batizado por São João Batista, que faz assim, tipo, passa o bastão para ele, né? Assim, virar. São João Batista tem sempre esse negócio assim, virá aquele que vos revelará, aquele que, não é? E que eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Então, depois Nosso Senhor vai passar logo depois do batismo, vai passar conduzido pelo Espírito Santo, né? Assim, diz o Santo Evangelho, que Jesus foi conduzido pelo Espírito a uma alta montanha, ao deserto, e ali ele permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, jejuando, não é? E depois foi tentado ali, durante esse tempo, não fala que foi um dia só, mas durante esse tempo ele foi tentado por Satanás. Venceu ali as tentações do demônio e, depois disso, ele desce e começa o ministério, né? Começa o ministério dele às margens do Mar da Galileia, chamando os seguidores e dizendo a mensagem dele, como está lá no comecinho do Evangelho de Marcos, né? O reino dos céus está próximo, ide pregar o Evangelho, todos esses 4 evangelhos que nós temos, assim como as cartas paulinas, assim como as cartas de outros autores sagrados, assim como o do Apocalipse, tudo que compõe o arcabouço do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, há escritos lá, diante de Cristo, né, que foram descobertos e, no entanto, não são inspirados. Pessoas que fizeram lá suas considerações e tudo. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que a gente precisa entender que algumas coisas do
dos livros apócrifos, nós absorvemos para nós. Não é? Não tá, não, por quê? Porque tem uma validade devocional, tem uma validade histórica. Por exemplo, eu queria saber como é o nome da mãe de Nossa Senhora, do pai de Nossa Senhora. Para quê? Mas eu queria saber como é que foi a história ali, como é que aconteceu a coisa, não é? Pelo menos o nome dos avós de Jesus, pelo menos da parte da mãe, a gente queria saber onde moravam e tudo. Muito bem. Assim, mas como é que a gente vai saber? Vamos recorrer às fontes de quem escreveu à época. E aí, o nome de Santa Ana e São Joaquim não estão nos livros canônicos. Não é? Nenhum dos 4 evangelistas fala. Porém, de onde nós tiramos isso, que o nome da mãe de Nossa Senhora é Ana? De onde tirou que o pai de Nossa Senhora é Joaquim, que os avós de Jesus são este casal que a gente celebra lá no mês de julho, no dia 26? Foi retirado dos livros chamados livros apócrifos. Está lá, não é? Está lá. Mas, essa informação vale alguma coisa para nós? Sim, claro que vale. Não é por quê? Porque a gente fica sabendo, é um dado. Está na Bíblia? Nessa Bíblia canônica? Não. Mas então inventaram? Não, porque tem lá, entre digamos assim, as fantasias de quem escreveu esses livros apócrifos, está lá. Então, vamos colocar na Bíblia isso aqui? Não vamos colocar, porque isso é um retalho. É um retalho de um livro. Mas, como católicos, como devotos de Nossa Senhora, é bom a gente saber. E pronto. A Verônica da Via Sacra. Onde é que está escrito que a Verônica enxugou o rosto de Jesus e o rosto de Jesus ficou lá gravado no pano da Verônica? Dos livros apócrifos. Porque está lá. Né? Então, a gente vai compor as 14 estações da Via Sacra. Mas, peraí, eu queria ler uma passagem bíblica que falasse disso, que aconteceu isso aqui. Quando eu for rezar essa estação, não, você não vai achar. Mas os relatos, não é, de quem estava lá, que foram testemunhas oculares, esses relatos nós temos. Então, o que a gente precisa saber? Olha só, aqui eu tenho um texto, né, de um autor, de um biblista, que ele fala o seguinte, não é? Os apócrifos compõem um acervo de mais de 112 livros. Chegam a somar cerca de 60 livros no Novo Testamento, entre cartas, evangelhos e apocalipses, e 52 apócrifos lá da era do Antigo Testamento. Não é? Então, o cânon prioriza reunir documentos mais originários. Não é? Os livros que não estão no cânon, os evangelhos, por exemplo, de Maria Madalena, Evangelho de São Tomé. Só para dar um exemplo, ainda que contenha coisas maravilhosas, como se reconhece que há, acabei de dizer aqui para vocês, foram escritos tempos depois, o que desvirtua a originalidade. Mateus tem proximidade com a palavra de Jesus, né? Foi apóstolo, foi seguidor. Quando se lê o Evangelho de Tomé, observa-se que uma certa distância, porque as palavras de Jesus foram escritas, reescritas, subscritas, e vão se afastando daquilo que realmente Jesus disse. Afinal, Tomé vem mais de 200 anos depois. Não o Tomé, que era apóstolo, mas havia algo que, nas culturas antigas, de escrever um livro, e ao invés de você colocar você como autor, você usava um pseudônimo. Fernando Pessoa, por exemplo, né? O nome dele não era Fernando Pessoa, era um pseudônimo. Então, muitos escritos da literatura clássica, o nome do autor, como nós conhecemos, era outro. Né? Ele inventou ali um alter ego, né? Que a gente fala, né? um outro personagem, que é uma espécie de avatar dele mesmo, né? E escreveu o livro. E na Bíblia também, por exemplo, atribuía-se a Moisés todos os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, por isso chamava Lei de Moisés, né? O Pentateuco. Aí o que acontece? Como é que Moisés ia escrever coisas que aconteceram depois que ele morreu? Não tinha como. Então, atribuía-se a uma autoridade aquilo. Todos os escritos sapienciais foram escritos por Salomão, porque Salomão é o rei sábio. Então, Salomão escreveu
Eclesiastes, Salomão escreveu livro esse livro, aquele outro livro, porque toda a literatura sapiensal, porque quem pode escrever, mas Salomão pode ter patrocinado. Salomão encheu a corte dele de escritores, de gente que vinham e tudo, e tá, tudo bem, mas você vai lá e coloca aquele título para dar autoridade. Quem escreveu 200 anos depois de Cristo o Evangelho de São Tomé, não era São Tomé, obviamente, que São Tomé tinha sido martirizado lá no ano 60, 70 depois de Cristo, não é? Então, a pessoa escreveu e falou, olha, para dar peso e dar autoridade, eu vou colocar o Evangelho de São Tomé. Por quê? Porque ele vai dizer isso, né? Só que uma coisa que já tinha passado por muitas camadas. Vamos organizar o cânon da Bíblia? Quem organizou foi a Igreja Católica, né? Foram os santos, especialmente São Jerônimo. Mas também nos concílios, né? Os concílios eles foram lá, foram organizando. O concílio de Hipona, lá onde Santo Agostinho era bispo. Então, foram organizando as coisas. Aí nós temos a Bíblia tal como ela é. Né? Tal como ela é. Eu falei da biblioteca, falei da estante, falei disso. Então, vamos ver aqui quais são para a gente ir encerrando essa conversa de hoje, né, sobre Bíblia. Você percebe que eu estou dando assim, uma visão panorâmica. Né? Vamos pegar aqui os livros da Bíblia, só que eles estão em prateleiras. Né? Você pensa na biblioteca e você pensa em prateleiras. E aí, como tem lá as prateleiras, dependendo do tema, da temática ou da época, para a pessoa ir lá e escolher o livro que ela está interessada. Eu faço do direito, então estou precisando de um livro assim, assim, assim. Ela vai lá. Eu faço filosofia, ou então eu estou interessado em filosofia. Vai lá na área da filosofia. Não é? Eu chego lá eu falo, eu gosto de literatura estrangeira, estou com vontade de ler um romance, não é? Então eu vou lá. Vai lá, literatura infantil. Estou com vontade de dar um presente. Vai lá, tudo assim a Bíblia. Né? A Bíblia ela é dividida em blocos. Não é? Então, você vai encontrar os 5 primeiros, que a gente chama de Pentateuco. Penta, 5. Não é? 5. Daí vem o número Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos, assim que acaba lá o livro de Deuteronômio, começa um outro bloco de livros com outra abordagem, com outra temática, que a gente chama de livros históricos. Esses livros históricos são livros que foram sendo recolhidos ali na época dos juízes, não é? Que aí já fazia atas, os feitos dos reis, Davi, Salomão, aquelas coisas todas. Então, os livros chamados históricos, talvez seja aqui onde a gente precisa se deter, porque muitos livros famosos, conhecidos, muitas histórias que a gente conhece são tiradas dessa prateleira dos livros históricos. Né? Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, os 2 livros das Crônicas, tem Esdras, tem Neemias. Esses livros históricos também compõem os 2 livros dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Ruth, Tobias, Judite e o livro de Esther. Depois terminou ali o livro de Esther, na sequência começam os livros sapienciais. Aí os livros sapienciais, sapiência, vem de sabedoria, né? Saber, ter ciência das coisas, ou então ter a graça da ciência, quer dizer, é sabedoria. Sabedoria é a definição, né, da palavra sabedoria é a arte de bem viver. Então, esses livros eles não têm pretensões históricas, por isso que não está lá no bloco dos livros históricos, não tem pretensões científicas, mas esses livros têm a pretensão e a intenção, claro, né, do Espírito Santo que inspirou aqueles autores, de que esses livros possam ajudar as pessoas a encontrarem ali lições de vida. Então, você tira de cada um desses livros algo para robustecer a moral, né? A moral pessoal, a moral comunitária, a moral de uma religião, da fé, da nossa especialmente, né? No caso também dos judeus. Então, os livros sapienciais são
Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria, Salmos, Cântico dos Cânticos. Estou falando aqui a partir no Antigo Testamento, a partir do cânon que está na Bíblia Católica, né? Na chamada Bíblia Católica. Muitos desses aqui não estão no cânon da Igreja da Bíblia Protestante. Depois, terminou ali o livro dos Cântico dos Cânticos, ou os Cantares de Salomão, né? Atribuído a Salomão. Depois temos os livros proféticos. Os proféticos, eles estão divididos em maiores e menores, né? Então, por que maior e menor? Não, por causa do tamanho do livro. Só isso. Eles estão organizados, os livros proféticos estão organizados não pela estatura moral ou pela importância do profeta, mas pelo tamanho do livro. Então, você quer saber qual é o que tem mais capítulos, mais versículos, que escreveu? Isaías. E depois de Isaías, tá bom? Depois de Isaías, o que escreveu mais, que tem um livro maior? Jeremias. E assim você vai adiante, não é? Até você chegar lá no profeta Malaquias, que foi, digamos assim, o que fechou o livro dos profetas e que fechou também o Antigo Testamento. E os Salmos? Os Salmos, existe uma divergência muito grande, mas os Salmos, a gente comumente inclui os Salmos nos livros sapienciais, né? Nos sapienciais. Então, aí depois vem o Novo Testamento, né? No Novo Testamento a gente tem ali o bloco, né? A prateleira ali, né? A estante dos livros, primeiro, né? Ali dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos. Depois vem o livro dos Atos, que não tem uma outra literatura semelhante a ele, não é evangelho, não é sapiencial, não é histórico. Assim, seria um livro histórico no Novo Testamento, porque São Lucas, que escreveu o livro dos Atos, ele tinha essa ideia, né, de narrar os fatos dos Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, depois que Jesus subiu para o céu, que mandou o Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Então, e ele vai narrar a igreja nascente, né, as missões, como foi que os apóstolos se viraram, né? Por isso, Atos dos Apóstolos. Escrito por São Lucas. Depois do livro dos Atos, vem as cartas paulinas, Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá? Até a gente, né, lê ali as cartas de São Paulo. Depois das cartas paulinas, a gente tem chamado as cartas católicas. Mas por que católicas? Porque estão só na nossa Bíblia? Não, eu falei lá que o Novo Testamento não foi mexido. Chama católicas, porque a palavra católico, do grego para o português, é universal. Então, são cartas que não têm um destinatário. Por exemplo, carta de Paulo aos Romanos, né? Tem um emitente, destinatário. Carta de Paulo aos Efésios, tem um remetente, tem um destinatário. Carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemão. Então, você tem um remetente e um destinatário, que às vezes eles escreveram para uma pessoa, às vezes eles escreveram para a comunidade, não é? Destinado. Então, remetente, destinatário. As cartas chamadas cartas universais ou cartas católicas são cartas escritas, mas tem digamos assim, o autor, o remetente, mas o destinatário é todo mundo, né? Quer dizer, o destinatário era para quem lesse a carta naquela época. Por exemplo, você vai pegar a primeira carta de João. Para quem? Não tem lá. Né? A gente sabe que ele escreveu para as igrejas da Ásia Menor, onde fica a Turquia hoje em dia, e tal, porque eram as igrejas que estavam debaixo da tutela de João, que era bispo daquela região. A gente sabe disso. Mas ele não escreveu a tal igreja, a tal comunidade, a tal lugar. Né? Um exemplo de uma outra carta que a gente chama de carta católica, né? Carta de Judas, que só tem um capítulo, né? Então, essa carta de Judas, assim como eu acabei de dizer, São Judas Tadeu, não é? Pelo amor de Deus, não confunda com o outro lá, São Judas Tadeu, escreveu essa carta. Pronto, carta de Judas. Mesmo que lá dentro ele possa dar uma deixa para quem ele está escrevendo essa carta, o título da carta é Carta de Judas, não é de Carta de Judas a tal comunidade, a tal pessoa, não. Por isso são chamadas cartas católicas ou cartas paulinas, e nós chamamos o outro bloco de cartas católicas
Outros chamam de, para não usar a palavra católica, né, por causa do ranço contra a nossa igreja, outros chamam de cartas pastorais. E depois vem, terminando as cartas, depois que termina a terceira carta de João, vem o livro do Apocalipse. Que o Apocalipse é um tipo de literatura que está também em outros escritos. Por exemplo, estamos lendo lá Lucas 3, 14, 15, é literatura apocalíptica. Mateus 25, né, sobre a volta de Jesus, é literatura apocalíptica. Livro de Daniel, quase todo, literatura apocalíptica. Então, existe uma literatura apocalíptica assim, ali dentro de outros escritos. Que tem, você vai ler isso aqui, é um conteúdo para o futuro. Está revelando algo sobre o futuro. Agora, e sobre o presente também, claro, né, a partir da experiência que aquele povo está vivendo. Agora, o livro próprio, que chamamos livro do Apocalipse, esse livro ele é exclusivamente apocalíptico. Não é? E a gente chama Apocalipse de João, o Apocalipse de São João, que foi escrito pelo mesmo João que estava aos pés da cruz. Não é? O caçula dos 12, que a gente fala assim, né? que mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, etc. Né? E depois é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, Apocalipse. Vamos dizer assim, fosse em termos de produção, foi o escritor do Novo Testamento mais produtivo, né? Ele e São Paulo apóstolo. Mas, assim, queria que você entendesse que essa nossa conversa é uma conversa sobre uma espécie de introdução, não é? Uma chave que eu estou te dando para você abrir a Bíblia, para você abrir as Sagradas Escrituras. Mas, em outra oportunidade, a gente pode aprofundar. Se você quiser mandar a pergunta, pode mandar diretamente nas mensagens, né? Via direct, no Instagram, chama podcast Padre Helenivaldo. No Instagram, porque esse conteúdo na íntegra está no YouTube. Ok? Mas aí você fala assim, eu queria mandar uma pergunta, eu não entendi isso aqui, ele podia aprofundar mais nisso, ou então eu ouvi falar isso diferente, eu não concordo. Você vai mandar lá no nosso Instagram, certo? Não escreva, você pode comentar outras coisas lá no comentário do YouTube, né? Aqui no YouTube. Porém, esse pedido que eu estou fazendo se você tem alguma dúvida, né? Alguma coisa não ficou clara, então manda um direct para nós e eu respondo ou por vídeo ou o pessoal que cuida lá do nosso Instagram, né? Porque tem uma equipe que cuida. Eles vão responder para você, vão encaminhar para mim e vamos responder em texto, né? Ou por lá ou diretamente para você, a depender da sua pergunta, tá bom? Obrigado por tua companhia. Não esqueça de dar uma moralzinha para nós aí, né? Curtindo, comentando, compartilhando. Afinal de contas, esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas. E se te ajudou, né, é porque você gostou e, com toda certeza, pode ajudar na formação, quem sabe até da catequese de alguém, de um curso bíblico, alguma coisa que você precisa e sabe que nós precisamos cada vez mais aprofundar na palavra de Deus. Ninguém ama aquilo que não conhece, não é? Então, vamos aprofundar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos dizer assim, que a palavra de Deus seja essa luz, não é? Luz para os nossos passos, para o nosso caminho, assim como diz a Sagrada Escritura. E termino citando Provérbios, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Daqui eu envio a bênção do Deus de infinito amor, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por tua companhia.